Olá, boa noite, você que é inscrito aí no canal. Hoje Deus te impactará com essa palavra. Fique atento, porque Deus irá falar com você. Não volta não, porque quando nós temos realmente o encontro verdadeiro com Jesus e com a sua palavra, somos libertos por ela, é para valer, é por completo. Amém? Tem uma palavra que chamada metanoia, que essa palavra significa mudança por inteiro, mente, coração, corpo inteiro, não é só por fora nem por dentro, é tudo, amém? Aleluia. Sem perda de tempo, irmãos, abra sua Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu João. Vamos começar pelo capítulo 1 e o versículo 1, amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra hoje para nossas vidas, amém? Louvado seja Ele. Diz assim, ó, no princípio era a palavra. Em algumas traduções isso aí está falando que era o verbo. E o verbo, ou melhor, né? E a palavra estava com Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas ou feitas através dele. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Amém? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Nas trevas não a viram ou venceram, amém? Mas as trevas não venceram, amém? Só até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, pode sentar, em nome de Jesus Cristo, por mais essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos dá. Nós estamos aqui para nos alimentarmos, ó Deus, da tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, meu Deus, impactando, trazendo mudança, transformação de vida, Pai. Nos limpando em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Espírito Santo de Deus, fica à vontade em nosso meio, Pai, para fazer aquilo, Senhor, que o Senhor quiser conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Cadê o povo animado aí de Jesus? Amém? Cadê o povo que ama a Bíblia? Cadê o povo que lê a Bíblia? Olha, Deus está vendo, viu? Amém, pessoal? Então nós lemos aqui Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, amém? Antes eu quero dar aqui uma rápida introdução a respeito da Bíblia. Como hoje é o dia da Bíblia, nós temos que saber algumas coisas a respeito dessa Bíblia, que nós andamos com ela ou na mão, ou debaixo do braço, ou carregando ela aqui no peito esquerdo, né? Aqui desse lado. Nós temos que saber alguma coisa sobre ela. Alguém sabe assim alguma coisa a respeito da Bíblia que carrega essa tradução? Quem foi que traduziu? Quem foi esse homem que aparece aí, o nome João Ferreira de Almeida? Como surgiu? Alguém sabe ou não? Não? Nós temos algumas traduções da Bíblia aqui no Brasil, né? Que são as mais comuns, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, a NVI, tem a King James e outras mais, NTLH e assim vai. Mas as mais comuns entre nós, a mais comum que nós usamos, que nós achamos mais fácil, né, a linguagem, é João Ferreira de Almeida. João Ferreira foi quem? Foi um padre que começou a sua vida no cristianismo muito novo, aí teve aquela vocação, aí ele começou a estudar, e depois ele passou para traduzir a Bíblia, e depois de muito tempo
alguns estudiosos biblicistas vieram fazendo algumas correções, certo? E hoje nós temos várias Bíblias, mas a tradução é a mesma. Nós temos a João Ferreira de Almeida, que é Almeida atualizada, nós temos outras mais, amém? Então esse é título de informação para nós sabermos a respeito desse livro que nós carregamos debaixo do braço, porque às vezes nós carregamos o livro, mas nós não sabemos a história, como foi que ele veio, como que ele chegou até a gente, quem foi que traduziu, quantas pessoas já morreram por causa desse livro, amém? Nós sabemos que na época da Inquisição muita gente morreu por causa desse livro aqui, ou seja, as pessoas eram proibidas de lerem a Bíblia na época da Inquisição, na Idade Média, na Idade das Trevas, certo? E o monge conhecido como Martinho Lutero, monge agostiniano, Deus pôs esse desejo no coração dele de trazer, de fazer a mudança na sua época, porque havia muita corrupção, e ele começou a traduzir a Bíblia para a sua linguagem, que naquele tempo a Bíblia era lida em latim. Muita gente não entendia, não sabia, porque a maioria das pessoas naquela época que tinha acesso à Bíblia era só os nobres, os camponeses mesmo não tinham muito acesso, não tinham na verdade, então eles não entendiam nada do que estava sendo lido ali naquele momento, que era tudo em latim, amém? Então isso é só a título de introdução. O Dia da Bíblia foi criado em 1549. Você sabia disso? Essa informação, sabia? Amém. Na Grã-Bretanha, pelo bispo Gramer. E no Brasil, vocês sabem quando foi criada, quando começou, na verdade, quando nós começamos a comemorar os brasileiros evangélicos, o Dia da Bíblia no Brasil? Sabe? Isso aqui é só a título de informação, irmãos, viu? É bom pra gente, bom para nós aprendermos. Quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento nunca envelhece. No Brasil, começou no ano 1850, tá? Quando os primeiros missionários cristãos evangélicos chegaram da Europa e dos Estados Unidos. Créditos à Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Aí a pergunta veio: o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Esse livro que você carrega, o que nós carregamos debaixo do braço, esse livro que nós muitas vezes deixamos ali em casa aberto em uma página, no Salmo 24, Salmo 91, ou até mesmo lá no Pai Nosso. Alguém sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é o que? A revelação de Deus para a humanidade. Amém? É através desse livro que a humanidade sabe quem é Deus. Porque tudo que está escrito aqui também você pode ver através da criação. Essa é a revelação de Deus, o Deus revelado à humanidade, é a Bíblia. E o autor dessa Bíblia é quem? O autor principal é quem? Deus. O autor principal é Deus. E qual é o assunto principal da Bíblia? Alguém sabe? O assunto principal da Bíblia é o que? É Jesus. Amém? Alguém diz que Jesus é a raiz hermenêutica da Bíblia. Se nós vermos de Gênesis a Apocalipse, tudo é voltado para a pessoa de Cristo. Como foi lido agora, aqui no João capítulo 1, que tudo foi feito por meio de quem? Por meio dele. E sem ele, nada do que se fez teria sido feito. Amém? Lá no princípio, aquela palavra que sai da boca de Deus é quem? É o próprio Cristo. Quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, essa verdade se refere a quem? A verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? É a sua palavra. A verdade que abre os nossos olhos, a verdade que nos liberta, que nos cura. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. A Bíblia,
apesar de ser uma coletânea, uma pequena coletânea de livros, de vários escritores diferentes, cerca de 40 autores escreveram a Bíblia. Agora você vê, irmãos, 40 pessoas em tempos diferentes, lugares diferentes. Aí você vai ver, por exemplo, Deuteronômio capítulo 8. Aí você vai lá em João, melhor dizendo, Mateus capítulo 4, versículo 4. Você vê que está em concordância o versículo com o outro. Quando Jesus diz, quando Satanás tenta Jesus, que ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você voltar lá em Deuteronômio capítulo 8, você vai ver que Jesus, ele usava a palavra de Deus. Amém? Aleluias. O período em que foi escrito, um período aí de 1600 anos, mais ou menos 1500 a 1600 anos. Na regra da interpretação, data nunca bate, irmãos. Sempre tem pode ter 100 anos de diferença de uma data para outra, né? Isso aí não tem problema, tá? Então, esse é o livro que nós tanto lemos e carregamos debaixo do braço, um livro que nos inspira. É essa Bíblia. Para que ela chegasse em nossas mãos, ela teve que passar por todos esses processos. Amém? Glória a Deus. Possui uma unidade divina. Qual é essa unidade divina? Ainda agora foi falado aqui na apresentação dos jovens. Isso aqui, irmãos, é só título de informação. Nós vamos entrar na palavra, amém? Só para nós ficarmos por dentro. A unidade divina está lá em 1 Timóteo 3,16. Toda a escritura é o que? Divinamente inspirada por Deus. Amém? Podem ter sido homens que escreveram a palavra, a Bíblia, as escrituras, como dizem fora, mas foram homens inspirados por Deus. Amém? Aleluias. Inspirados por Deus através do Espírito Santo. Aí nós vemos lá em Marcos capítulo 7 e o versículo 13 diz assim, assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus. Ou seja, Jesus é que ele está falando com os fariseus, dando uma confirmação para eles que essa aqui é a palavra de Deus. Amém? Que o homem tem que viver pela palavra, não pela tradição, que seja tradição escrita ou oral. Não, a regra de fé e salvação e conduta para eu e você, para nós vivermos, é o que? É a palavra de Deus. Aleluia! É essa palavra, querido, que um dia te libertou, que um dia me libertou, que um dia te salvou, que um dia me salvou. Foi essa palavra que restaurou teu casamento, foi essa palavra que restaurou a tua saúde. Aleluia! Então nós não podemos invalidar a palavra de Deus por nada, meu irmão, em nossas vidas. Melhor dizendo, trocar ela por nada. Trocar por nada, nem pelas aventuras da vida. Aventuras são coisas passageiras, mas a palavra não, ela permanece. Ela é eterna, amém? Passarão céus e terras, mas a palavra de Deus, ela vai o quê? Ela vai se cumprir. Aleluia! Quem disse não foi nenhum dos apóstolos, não. Quem disse foi o próprio Jesus, o próprio Deus. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 2 e 13, aliás, 1 Tessalonicenses 2, 13 diz, outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que vós, tendo recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus através do Espírito Santo. Aleluia. Era para você ter dado glória, mas amém. Irmãos, o motivo de nós darmos graças a Deus é o que? É por causa da palavra.
querido, porque ela está nos sustentando a cada dia. Jesus, quando ele sobe, quando Jesus estava conversando com os discípulos, lá em João capítulo 14, versículo 16, ou vice-versa, ele diz o que? Os discípulos estão ali, tristes, porque Jesus ia morrer, ia subir aos céus, e eles achando que iam ficar órfãos, sem ninguém para cuidar deles, sem ninguém para instruir eles, para guiá-los. E Jesus diz o que? Que ia fazer, ele ia, mas ele mandava outro consolador. Amém? Paracletos, que é o que? Que é da mesma natureza, age igual, pensa igual, e é ele que nos guia em toda a verdade, queridos. É Deus, é o Espírito Santo que nos guia. Então, esse é o motivo de nós o que? Darmos glória a Deus. Aleluia. Até o ar que respiramos vem de Deus, queridos. Isso aqui é uma confirmação de que esse livro é a palavra de Deus. Esses versículos que eu estou citando para você é confirmação de que esse livro não é um conto de fadas, como muitas pessoas falam aí fora. Não é uma história da carochinha, não. Esse livro é o que? É a palavra de Deus escrita e inspirada para transformar a vida do ser humano, para transformar as nossas vidas. Amém? Pelo outro lado, 2 Pedro está dizendo lá na sua segunda carta, no versículo 21, ele diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, ó: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, queridos. Pedro está dando uma confirmação. Essa palavra não é de homem, essa palavra é de Deus. Glorificado nesse nome. Aleluia. Quando Pedro diz jamais teve origem na vontade humana, ele está dizendo jamais essa palavra é de homem, essa palavra é de Deus. Olha aqui, ó. Mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados por quem? Pelo Espírito Santo, queridos. Pedro está dando uma afirmação que essa palavra ela não foi produzida, não foi escrita, não chegou até eu, não chegou até você por vontade humana, não. Foi Deus que quis nos dar a sua palavra, querido. Aleluia. Deus quis se revelar através da sua palavra aos nossos corações. Aleluia. Aleluia. Já pensou? Deus desesperado lá no Jardim do Éden, ou no Éden, né? No Jardim do Éden, quando Adão desobedece a ordem dele. Agora o que nós vamos fazer? Vamos supor que ele estava na reunião entre o Espírito, o Filho e o Espírito, né? Quem crê na Trindade. Agora o que nós vamos fazer? E agora? O homem desobedeceu. O homem ficou desligado da comunhão com Deus, da glória de Deus. Não, queridos. Deus ele já tinha um plano traçado para mim e para você, para a sua criação. A criação humana é a coroa, a humanidade, querido, o homem é a coroa da criação. Deus já tinha um plano traçado, o cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha um caminho a qual o homem ia voltar a ter comunhão novamente com ele, porque Deus ama ter comunhão comigo e com você, meu amado. Aleluia. Quem é que está orando aí? Quem é que está tendo comunhão com ele? É esse livro tão precioso para mim e para você, conhecido como Escrituras, Sagradas Escrituras, Oráculo de Deus, Palavra de Deus. São os nomes comuns que nós costumamos usar e que também alguns autores de alguns livros se referem a eles. Amém? Louvado seja Deus. 2
Timóteo 3,16, como eu já citei, que diz que toda palavra, ela é o quê? Ela é divinamente inspirada por Deus. Aí mais embaixo, se nós formos ler, ela serve para quê? Para nos corrigir, para nos ensinar, para nos redarguir, e assim vai, para nos exortar. Então quando o pregador estiver aqui falando, irmãos, assim, não culpe o pregador, porque a palavra, ela tem esse efeito também. Ela pode também exortar, irmãos. Ela foi feita para isso. Já pensou? Se fosse só bênção, ah, Deus, esse pai era muito bonzinho, né? Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, queridos, a Bíblia teve alguns processos sim para chegar até eu e você. Vamos aqui correr, né? Como eu já disse, os nomes canônicos da Bíblia são que escrituras sagradas, ou sagradas escrituras, está lá em Romanos 12, 1, 2, livro sagrado, o livro do Senhor, Isaías, capítulo 34, versículo 16, a palavra de Deus, e assim vai, amém? Irmãos, vocês sabiam que a palavra de Deus, essa Bíblia que nós carregamos, ela não era dividida em capítulos e versículos, como nós temos agora a facilidade de encontrar o capítulo, o versículo. Ela não tinha essa divisão, não. Oi? Ela não tinha essa divisão, não era igual nós temos hoje. Sabe quem que fez essa divisão, primeiramente, em capítulos? Um homem conhecido como Stephen Langton, no ano 1227. Ele dividiu em capítulos. Aí veio outro, que é o Stefanos, no ano 1551. Aí ele fez a divisão dela em versículos. Amém? Então, pessoal, essa Bíblia que nós carregamos teve alguns processos para chegar até a gente. Hoje é muito fácil, nós abrimos ela lá no livro de João, capítulo 1 e versículos abaixo. Não, antigamente não existia isso, porque alguém falou que no grego não existe divisões, é direto, a história é contada direto. Amém? A Bíblia, ela tem 66 livros. Essa Bíblia que nós carregamos aqui, ó, essa daqui, 66 livros. Amém? Tem 39 do Antigo Testamento, ou do Velho Testamento, e 27 do Novo Testamento. Elas são divididas em quê? Pentateuco, históricos e poéticos, não é isso? Amém? Glória a Deus. Então essa é a palavra que nós carregamos. Isso aqui, irmãos, eu precisava falar para mim e para você, para nós ficarmos, ter mais uma informaçãozinha a respeito desse livro. Quando chegar em casa, você pode aprofundar, você pode pesquisar mais, se aprofundar mais, amém? Louvado seja Deus. Como eu disse, esse livro, ele transforma a vida das pessoas. Esse livro liberta, ele salva. Olha, esse livro, essa palavra, como nós vemos, ela serve como uma ferramenta de defesa e ao mesmo tempo uma ferramenta de ataque. Como? Atacar, que eu quero dizer, querido, não é você chegar para alguém que vai querer pôr a sua fé à prova e querer discutir, faltar com respeito, não. É usar a palavra de Deus com sabedoria. Amém? Usar ela, assim como Jesus usou lá no deserto, como eu falei agora há pouco, lá em Mateus capítulo 4, quando ali ele recebe o batismo, ele é batizado, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba, ele vai ao deserto, passa 40 dias e 40 noites, ali sendo tentado pelo adversário. Aí no final, o adversário chega para ele e diz: se tu és, ele já estava com fome, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Queridos, a palavra é alimento. A palavra alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. A palavra nos faz ter comunhão com Deus.
fraquezas, nos momentos difíceis da vida, nós precisamos comer mais a palavra de Deus, queridos. Nós precisamos mergulhar mais nessa palavra, nos alimentarmos mais dela. Aleluia. Jesus, ele o que? Ele usou a palavra de Deus para o quê? Para se defender dos ataques do adversário, meu amado. E eu e você, nós precisamos sim usar a palavra de Deus para o quê? Para nós nos defendermos do ataque do adversário. Sabe por quê? Se eu for usar as minhas armas, se eu for usar as minhas forças, o meu entendimento, a minha sabedoria, a minha inteligência, eu não vou vencer. Mas se eu usar a palavra de Deus como arma de defesa, ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Aleluia. A palavra nos ensina como vencer o adversário, como ele pode estar fugindo de nós. Tiago, ele diz na sua carta: sujeitai-vos a Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer para nos defendermos é o que? Nos sujeitarmos a Deus, na sua palavra. E o outro é o que? Resistir ao adversário e ele fugirá de mim e de você, meu amado. Então nós temos o que? Que nos sujeitarmos à sua palavra, a palavra de Deus, e resistir o nosso adversário, porque ele fugirá de nós, queridos. Aleluia. A palavra diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando o quê? Uma brecha para nos tragar, meu amado. E se nós tivermos vazio da palavra, vazios de Deus, nós somos presas fáceis para ele o quê? Nos tragar. E o estrago é feio, viu? Então Jesus, ele usou o que? A palavra, meu amado. Já que nós estamos falando de Bíblia, já que nós vamos falar desse livro, hoje nós vamos falar a respeito da palavra. O que Deus deixou em nossas mãos para nós usarmos dia após dia, nessas batalhas que nós enfrentamos, queridos. Eu e você, nós vivemos, nós fazemos parte de um exército que não pode parar. Um exército que todos os dias está em guerra. E essa guerra é travada no mundo espiritual. E para nós vencermos, é preciso usarmos as armas espirituais, que é, uma delas é a palavra de Deus. Aleluia. Oh, glórias. Não pense eu e você que nós iremos vencer as batalhas do dia a dia sem usar as batalhas espirituais. Não estou falando do nosso dia a dia, nosso trabalho, conta, essas coisas. Estou falando de coisas espirituais, não de coisas materiais, sem usar as armas espirituais, amém? E uma delas, que para mim é a principal, é a palavra de Deus, amém? Porque existe o que? A oração, o jejum que nós podemos estar orando, mas sem a palavra para nos ensinar como nós temos que fazer, nós não iremos conseguir. Então a palavra é o que? A principal, é porque ela nos ensina como viver na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Então a primeira coisa, a palavra de Deus, ela é alimento. Ela mata a fome do homem. O homem que está sedento pela palavra, quando ele a recebe, ele logo é o que? Saciado. Aí essa saciação que eu falo não é essa, eu comi agora, enchi a barriga e foi, não, querido. Saciado é transformado, o homem é regenerado, é restituído, o caráter dele volta novamente, aleluia. Ou melhor, o caráter dele é mudado, voltado. É porque ele se alimentou da palavra de Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Jeremias capítulo 15, o versículo 16 diz assim, Jeremias falando, irmão, se você conhece a história de Jeremias, não conhece? Profeta que profetizou o meu sofrimento, foi humilhado.
Chegou até a falar que Deus havia enganado ele. Chegou a falar que ia desistir. Mas aí Jeremias, quando ele está passando por tudo isso, sendo humilhado na sua época pelos reis ímpios, época de cativeiro, mas aí ele diz o que lá em Jeremias capítulo 15, versículo 16, ele diz: olha, quando encontrei a palavra de Deus, eu logo comi e disse que ela fortaleceu-me dia após dia, querido. A palavra de Deus, esse alimento, ele nos fortalece dia após dia, meu amado, aleluia. Ela nos fortalece, querido. Essa é a palavra de Deus. E sem falar que ela também trouxe alegria ao coração de Jeremias, trouxe júbilo a ele, aleluia. A palavra, ela nos fortalece, ela nos alimenta e também ela traz o que? Alegria ao nosso coração. Glória a Deus. Salmo 119, o versículo 11, o verso 11 diz: guardei em meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aleluia. O salmista está dizendo: guardei, Senhor, a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Quando eu guardo essa palavra no meu coração, dificilmente aqueles pensamentos maliciosos, né? Quando fala coração, fala mente, vão entrar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o martelo, ela é o escudo, ela é o martelo que quebra o jugo. Todos esses pensamentos maliciosos, a palavra quando entra, eles caem por terra, querido, porque nós estamos guardando a coisa certa em nossos corações. Aleluia. Louvado seja Deus. No mesmo salmo, lá no salmo 119, o mesmo salmo, no verso 105, diz o quê? Que ela é o quê? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, querido. Ou para o nosso caminho. Quem anda guiado pela palavra dificilmente vai tropeçar em pedras, dificilmente vai dar uma topada, né, como nós falamos aqui. Dificilmente, querido, porque nós estamos andando guiados, iluminados. O nosso caminho está iluminado pela palavra de Deus. Dificilmente nós iremos pisar em falso quando nós estamos com essa lâmpada iluminando os nossos pés aqui, ó, aonde nós iremos pisar, e ao mesmo tempo o nosso caminho, querido. Você sabe o que é isso? Pisar em falso? Pisar em falso, queridos, é cair da graça. É cair da graça, meu amado. E isso é o que mais o adversário quer, é que eu ou você caiamos da graça. Mas se eu e você, se nós andarmos guiados por essa palavra, por essa luz, nós iremos permanecer em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Salmo 105. Efésios 6:17 diz que a palavra é a espada do Espírito, é a arma, queridas. É a palavra de Deus, ela é uma arma poderosa. Muitas vezes nós andamos com a palavra, mas nós não sabemos o poder que ela tem, e outras vezes nós não sabemos usar essa palavra. Paulo está dizendo a Timóteo para que ele se apresentasse diante de Deus como obreiro aprovado, que soubesse manusear bem o que? A palavra, ou a espada, que é a palavra de Deus. Muitas vezes nós não sabemos lutar, às vezes nós perdemos batalha porque nós lutamos com as armas erradas. Amém? Esse negócio de dizer que o crente não perde batalha, querido, isso aí, ó, perde sim. Crente perde batalha, quem não perde é Deus. Ele não, mas nós perdemos. Sabe por que nós perdemos? Porque nós não colocamos Ele na frente das batalhas.
Efésios, ou melhor, Efésios 6, versículo 10 até o 18, ou 19, ou 20, você vai entender que ali estão todas as armas que eu e você precisamos usar para o quê? Para vencermos as guerras, amém? Amém, queridos? Então, Efésios 6, 10 em diante, Deus deixou todas as armas ali necessárias que nós precisamos usar para nós guerrearmos dia após dia nesse exército a qual nós fazemos parte, que é o exército do Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia! Aplauda o Senhor, aplauda, querido, aplauda Ele nessa noite. Aleluia, Jesus! Oh, aleluia! Sabe por que Davi era vencedor em suas batalhas? Sabe por quê? Porque Davi colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Toda batalha que Davi enfrentava, ele primeiro apresentava a Deus e disse a Deus: vai na frente, Senhor, vai, Senhor. E Deus falava para ele: Davi, pode ir nessa batalha, é tua essa vitória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quer vencer, meu amado? Use as armas que Deus te dá. Ou melhor dizendo, que Deus nos dá. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Essa espada que nós usamos, que é a palavra de Deus, ela tem um poder, meu amado, que você não imagina. Ela tem um poder, ela é mais poderosa do que aquelas ferramentas que os médicos usam na medicina para fazer a operação. Ela é mais poderosa do que aquela, porque ela separa a medula, meu amado. Aleluia. Oh, glória. Ela tem esse poder, meu querido. A palavra de Deus, ela tem um poder que homem nenhum nessa terra tem, capacitação nenhuma nessa terra tem. Aleluia. O homem não sabe o que você tem dentro de você, no seu íntimo, na sua alma. Você pode até ir lá e falar para ele: eu estou sentindo isso e aquilo. Ele vai dizer assim: toma um remédio tal, toma um remédio fulano de tal. Mas Jesus está dizendo assim, ó: ei, eu sei o que você passa por dentro de você, e só eu tenho a solução. Aleluia. É só Ele que tem a solução, meu amado. Muitas vezes, queridos, batalhas que nós temos que enfrentar, batalhas espirituais, que nós temos que pedir para Deus. A verdade é essa: lutar para a gente ou ir na frente. Às vezes nós levamos para o homem e ele não consegue resolver. Tem batalhas, amado, que é minha, é eu e Deus. Não é o psicólogo, não é o médico, não, porque você chega lá, nada contra. Você chega lá, ele vai te passar um remédio, você vai tomar, aquele efeito vai passar novamente, você vai voltar tudo novamente. Então essa batalha é o quê? Ela é dentro de você. É só você que pode o quê? Diante de Deus, chegar diante de Deus, apresentar. Talvez é uma falta de perdão, porque a palavra nos ensina também a perdoar. Talvez é alguém que te magoou e você ainda não conseguiu perdoar. Isso aí médico nenhum nessa terra vai curar. Enquanto eu ou você, enquanto a gente não perdoar aquela pessoa, nós vamos viver com ela pro resto da vida. Sabe por quê? Você vai dormir, dorme com ela. Você vai acordar, acorda com ela, pensando, lembrando daquele mal que ela te fez. E o coração, tipo como se tivesse um espinho ali, ó, todo tempo furando. Enquanto você não perdoar, você não vai ser curado. Amém? Sem falar que traz o que? Doenças terríveis para o nosso corpo, problemas emocionais, psicológicos. A maioria das enfermidades psicossomáticas vem dessas coisas: falta de perdão,
úlcera e outras várias. Então, queridos, tem batalha que é eu e Deus. Senhor, me mostra o caminho, me dá uma direção de como eu posso ir lá para vencer essa batalha. Peça para Ele nessa noite. Aí onde você está, peça para Ele: Senhor, eu preciso perdoar, Jesus. Eu preciso perdoar, Senhor, aquela pessoa que me feriu há 10, 15 anos atrás, que eu nunca consegui perdoar. Eu preciso, Senhor. Peça para Deus te dar um direcionamento nessa noite. Nós estamos falando de Bíblia, querido. Nós estamos falando de Bíblia. Hoje é o Dia Nacional da Bíblia aqui no Brasil. E se nós estamos falando de Bíblia, tudo isso nós precisamos o que? Saber que está dentro da palavra. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, ele diz assim, ó, lá em João 7:39, aliás 7:37 a 39, no último dia da festa que estava tendo, ele sobe um negócio lá, né, aquilo que eles sempre colocavam para subir, para ficar um pouco mais, para o povo ouvir melhor, igual aqui um altar, vamos dizer assim. Aí ele grita dizendo: se alguém tiver sede, venham após mim e bebam. Se alguém tiver sede, venham a mim e bebam. Por quê? Porque só Ele tem a água que jorra para a vida eterna. Aleluia. E Ele diz mais: que aquele que crê nele, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Quando nós bebemos dessa água, queridos, do nosso ventre fluirá rios de águas vivas. Aleluia. Essa palavra também, ela mata a nossa sede, queridos. Nessa ocasião, Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que vinha sobre mim e sobre você. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de vida, Ele é um Deus vivo. Aleluia. Não é um Deus morto, Ele é um Deus de alegria, é um Deus de vida eterna, é um Deus que traz vida com abundância. Glória a Deus. Esse Deus, Ele veio trazer vida para mim e para você, vida em abundância. Quando nós vemos lá em João 10:10, aquela vida em abundância ali, queridos, se refere à vida eterna. Não é só essa vida que nós vivemos aqui na terra, de conquistar coisas materiais. Não é pecado. Não é pecado você conquistar, você ter o sonho de querer ter as coisas, conseguir. Não é pecado não. Mas aquela vida ali não se refere só à vida aqui terrena, não. É vida eterna. Amém, pessoal? Essa foi que é a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, queridos, essa palavra, como eu disse, ela é poderosa, ela é digna de aceitação, ela é verdadeira. Aleluia. Timóteo, querido, Timóteo, ele enfrentou muitas batalhas no seu tempo, quando ele pastoreava a igreja. Se não me engano, era lá em Éfeso. Quando ele pastoreava a igreja, ele enfrentava muitas batalhas, e Paulo sempre exortando a ele, dizendo: olha, Timóteo, essa palavra, Timóteo, ela é poderosa, ela é verdadeira, ela é digna de aceitação, Timóteo. Aleluia. Falando em outras
Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Você tem um minuto para dar glória a Ele. Você tem um minuto para glorificar. Aleluia. Adora Ele, adore. Adore Ele pela sua palavra. Adora Ele nessa noite. Vai glorificando. Vai dando glória pela sua palavra. Adore, adore nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso, querido. Ele é misericordioso. O seu amor nos constrange a cada dia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode dar glória, querido. Pode dar glória. Quando você vai glorificando, Deus vai te renovando. É glória que desce, glória que sobe, querido. E quando você vai dando glória aqui, o Espírito de Deus vai derramando a presença na sua vida. Aleluia. E você vai sendo fortalecido e renovado nessa noite para a glória do seu santo nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Palavra de Deus para os jovens. O salmista no Salmo 119 pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E o salmista diz que o jovem purificará o seu caminho guardando os estatutos ou pela palavra de Deus, obedecendo, querido. Então, jovem, se você quer ter a vida purificada, a vida santificada, é pela palavra de Deus. Aleluia. Essa palavra, querida, ela é completa. Ela é completa, meu amado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Josué capítulo 1, versículo 8 em diante. Deus está dando umas instruções a Josué de como ele pode vencer. Vocês podem ver, queridos, que no decorrer de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre está dando escape para mim, para você, para a sua criação, para a humanidade. Quando o homem cai, lá em Gênesis 3,15, Deus já diz: olha, vocês caíram, mas isso não vai ficar assim. Eu estou conjecturando. Do ventre da mulher sairá um que o quê? Que ferirá a cabeça da serpente. Aleluia. E essa lhe ferirá o calcanhar, queridos. Ali aquela profecia ele já estava falando de quem? Apontando para quem? Para Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Então sempre Deus está dando escape, querido, para mim e para você. Amém? Louvado seja Deus. Deus, quando melhor dizendo, Moisés, ele morre. Moisés era um homem de Deus, amigo de Deus. Moisés conversava com Deus face a face. Quando nós falamos que é face a face, sabe o que era que dividia? Ali no santuário, era uma cortina, querido. Tinha uma cortina. Então aquela cortina era que separava. Só que agora nós podemos ir direto, não tem mais cortina. Porque essa cortina foi o quê? Rachada ao meio. Amém? Aleluia. Eu tenho acesso direto a Ele por Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. E o Senhor diz para Josué: olha, Josué, Moisés, meu servo, está morto. Agora, Josué, tu que vai estar com a responsabilidade de conduzir esse povo para herdar a terra prometida. Irmãos, há quem diga que quando Moisés estava ali no santuário, na tenda, falando com Deus, Josué estava aqui, ó. Não vou me abaixar não, estava assim, ó, de cara no pó, ajoelhado, com a cara no pó. E Moisés lá conversando com Deus, ele lá. Josué era um servo fiel, querido.
mesmo assim, Josué ainda teve medo. Quando Deus dá aquela responsabilidade para ele, Josué fica com medo. Deus diz: Josué, não te mandei eu? Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque tem de bom ânimo. Aí entra em outro versículo aqui, mas espera. Aí o Senhor vai dando as instruções. Josué, tá vendo essa palavra, Josué? Tá vendo? É ela que vai te fazer vencer, Josué. Aleluia! Nela, Josué, trata de meditar de dia e de noite, porque tu serás bem-sucedido, porque tu serás vencedor em todos os teus caminhos. Glória a Deus! Aplauda ele nessa noite, aplauda! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, quando nós temos essa palavra como guia, como regra de vida, como conduta, nós seremos bem-sucedidos, nós seremos vencedores. Aleluia! Aí todos sabem a história, né? Que Josué, ele passou o que? A meditar na palavra. Quando eu digo meditar, a palavra diz meditar nela de dia e de noite. Não quer dizer que você vai levantar de manhã, vai meditar o dia inteiro, entrar pela noite, não vai almoçar, não vai jantar. Não, querido, é carregar ela aqui dentro, ó, dentro do coração, meu amado. É carregar a palavra dentro dos nossos corações, como o salmista declarou no Salmo 119. Eu vou repetir porque eu gosto dessa passagem: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Para nós entrarmos, queridos, para finalizar, nós vamos ler lá em João capítulo 5 e o versículo 39, amém? João 5:39 diz assim, ó, bora lá: examinais as Escrituras. A minha tradução diz criteriosamente as Escrituras. Criteriosamente é o que? Com cuidado. Examinai as Escrituras, ou criteriosamente as Escrituras. Por quê? Porque delas, ou elas testificam de quem? De quem? Da vida eterna, amém? Examinai criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas